pode o tolerante praticar a tolerância com o intolerante? Esse é o paradoxo que o filósofo Karl Popper trouxe pra gente em um livro onde ele fala sobre outro paradoxo muito legal, que é o paradoxo da liberdade. E aí, pra gente poder tentar conversar um pouco sobre esse paradoxo, da possibilidade do tolerante praticar a tolerância com aquele que é intolerante, a primeira coisa que a gente precisa tentar entender é o que é aquele que é intolerante. O intolerante não é aquele que quer estabelecer o contraditório. O intolerante também não é aquele que quer somar pensamentos e chegar em consenso. O intolerante é aquele que não basta para si ter o seu pensamento colocado acima do pensamento do outro, ter o seu pensamento como vencedor. O intolerante é aquele que não suporta e que não aceita um pensamento contrário. É aquele que profundamente tende a aniquilar aquele que pensa o pensamento contrário ao seu, a tese contrária à sua, ou aquele que carrega o pensamento ou a tese contrária à sua. Esse é o intolerante. E, bom, partindo desse princípio, nós vamos entender, então, o que Popper vai trazer para a gente, com a ideia de que se você, como pratica a tolerância de maneira ilimitada, se você é tolerante com aquele que é intolerante, o que vai acontecer é que o intolerante irá aniquilar você e, com o seu fim, também chegará ao fim a tolerância. E é aí que se estabelece o paradoxo. Eu vou trazer um trechinho para a gente ler aqui, muito rápido, que é o seguinte, ó. A tolerância ilimitada pode levar ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada até aqueles que são intolerantes, se não estivermos preparados para defender uma sociedade tolerante contra os ataques intolerantes, o resultado será a destruição dos tolerantes e com eles da tolerância. Nessa formulação, eu não quero implicar, por exemplo, que devamos sempre suprimir a manifestação de filosofias intolerantes, enquanto pudermos contrapor a elas a argumentação racional e mantê-las controladas pela opinião pública. A supressão seria, por certo, pouquíssimo sábia, enquanto se puder contrapor argumentos em relação às teses intolerantes, enquanto se puder colocar algum tipo de controle nisso frente à opinião pública. Não deixar as pessoas que não estão necessariamente envolvidas e preparadas para debates à mercê de teses intolerantes que mostrem soluções fáceis e rápidas para problemas difíceis e complicados. Ainda mais por uma via de teses intolerantes. Bom, mas deveríamos proclamar o direito de suprimi-las, as teses intolerantes, os intolerantes, se necessário mesmo pela força, pois bem pode suceder que não estejam preparadas para se opor a nós no terreno dos argumentos racionais, os intolerantes, as teses intolerantes. E sim que, ao contrário, comecem por denunciar qualquer argumentação. Assim podem proibir, por exemplo, que os seus adeptos deem ouvidos a outros argumentos racionais por serem enganosos, ensinando-os a responder, aqueles que são adeptos de teses intolerantes, ensinando os seus adeptos a responder aos argumentos por meio de punhos e pistolas. Devemos então proclamar em nome da tolerância o direito de não tolerar os intolerantes. Devemos exigir que todo movimento que pregue a intolerância fique à margem da lei e que se considere criminosa qualquer incitação à intolerância e à perseguição. Do mesmo modo,
no caso de incitação ao homicídio, de incitação a sequestro de crianças ou de revivência do tráfico de escravos. Dessa mesma forma, da mesma forma que a gente tem que suprimir pensamentos e teses que defendam esses ilícitos, o homicídio, a escravidão, o tráfico de escravos, a incitação à violência, a incitação à pedofilia, dessa mesma forma a gente tem que considerar criminoso teses intolerantes à intolerância quando se coloca nesses níveis sociais. E eu achei muito legal, muito contemporâneo essa colocação do filósofo Karl Popper, que viveu de 902 até 1994, 96, eu acho, 92, não sei. E esse livro acho que é de 1920, 1930, alguma coisa assim. E muito contemporânea essa discussão. Porque a gente vive hoje uma relação assim que pessoas apaixonadas usam antes de seguir. Tem um texto também que eu acho muito legal de Voltaire no livro Tratado sobre a Intolerância. E aí ele usa um trecho no livro dele em que ele cita as cartas ao cardeal. E só para pensar no contexto de Voltaire. Voltaire vive um contexto em que a religião ocupa a gestão do Estado ao lado do soberano, às vezes até acima do soberano. Então, entendendo esse contexto, a gente pode falar um pouquinho sobre a frase que ele vai colocar no livro, que vai ser o seguinte, ó. Ocorre com a religião como com o amor. A ordem nada podem e a imposição menos ainda. Nada mais independente do que o amar e o crer. E eu trouxe essa frase aqui em função de que há uma paixão por uma crença em uma ideologia que essas pessoas mal entendem. A ideologia que defendem, as premissas dessa ideologia, mal entendem o contexto em que estão inseridas e se apoiam pelo amor dessa crença, por esses dois, pelo amor e pela crença, por esses dois itens que são aí eivados de pouca racionalidade. E eu trouxe essa discussão para você pelo seguinte: primeiro, sim, devemos combater os intolerantes e as teses dos intolerantes, as teses intolerantes. E devemos combater isso confrontando os argumentos, mostrando como os argumentos são frágeis e como a postura do intolerante é débil. Agora, mais importante, por que fazer isso? Porque a gente já entendeu com essa frase do Voltaire, você não vai mudar a opinião de um intolerante. Você não faz isso por ele. O intolerante não deixará de ser intolerante por conversar com você. Não. Você não faz isso por ele. Você faz isso pelas demais pessoas que compõem o universo, a célula, o cenário social. Para que as demais pessoas que não estão contaminadas pela intolerância percebam que existem células sociais, existem pessoas também não contaminadas e dispostas a confrontar as teses intolerantes. Para que essas pessoas que não são intolerantes, que não estão afetadas por isso, não se escondam, se diminuam ou não comecem a exercer a prática da intolerância. Eu trouxe essa discussão por esses dois aspectos, para que você perceba que sim, primeiro, deve-se estabelecer o contraditório às teses intolerantes e aos intolerantes, e dois, não se faz isso por eles, se faz isso pelas demais pessoas, pelo demais universo, pelos demais itens, componentes, elementos, indivíduos sociais que compõem esse cenário, esse universo, ou as células desse corpo social. Há pouco tempo aconteceu uma manifestação em Brasília de pessoas ligadas à saúde e junto com essa manifestação chegaram manifestantes pró-governo agredindo moralmente essas pessoas. Ao ponto de que uma transeunte parou para questionar o que estava acontecendo e foi agredida, cuspiram nessa pessoa e teve quase que uma agressão física ali. Quer dizer, cuspir em outro é uma agressão física, além das agressões morais.
O que vai acontecer quando você confrontar um intolerante? Ele não tem força lógica e argumentativa. Uma hora ele vai parar, ele vai começar a bufar, e ele vai te agredir moralmente ou fisicamente, ele vai xingar, ele vai falar palavrões, porque é o único recurso débil que ele tem. Ele não tem recursos lógicos e argumentativos para contrapor. E é por isso mesmo que você não está contrapondo ele por ele. Ele é um apaixonado. Você está fazendo isso pelos demais integrantes da sociedade e pela sociedade como um todo. Mostrando que há células sadias na sociedade, dispostas a estabelecer embates. E não que você não precisa saber de tudo. Aí que está a grande questão. Às vezes você não domina a tese que está sendo colocada. Mas não é por isso que você vai aceitar um comportamento que seja intolerante. Um comportamento que seja agressivo. E a gente tem exemplos sociais, como esse que eu te falei, da manifestação em Brasília, como o próprio presidente do Brasil, do Executivo, que não enfrentou um debate político durante as eleições. Nenhum debate. Porque não se sustenta em debate. Mais do que isso, quando é confrontado com a imprensa, ele só responde com agressões verbais. É só o que ele tem. Ele não tem arcabouço lógico, ele não tem elementos de argumentação. Só o que sobra para ele é agressão física, só o que sobra para o intolerante é palavrão, agressão moral ou agressão física. Não espere nada diferente disso e combata-os, não para que ele mude de ideia, para mostrar que você faz parte e que existem células sadias ainda na sociedade. A gente se fala no próximo vídeo. Por enquanto, um grande abraço e até a próxima.